R. Lenz Produtora. Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal do Crente Podcast. É sempre um prazer estar aqui trazendo testemunho para edificar, crescer a sua fé. E hoje já quero pedir para você que está aí me assistindo, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e vamos divulgar este canal que tem sido bênção na vida de milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Mas antes eu quero falar com você que tem um testemunho, deseja vir aqui ao Crente Podcast contar, está sentado aqui comigo, juntamente comigo aqui, e contar o seu lindo testemunho, compartilhar com os inscritos aqui do nosso canal. O link para você estar entrando em contato comigo estará aqui na descrição do vídeo e você pode estar entrando em contato e enviando o seu testemunho. Amém? E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, veio de longe, que é o presbítero Carlos, que veio lá de Portugal, da cidade de Malaquejo, do distrito do Rio Maior. Ele tem 3 filhos, é casado com a Bruna, congrega na Assembleia de Deus Missão Europa, que tem como pastor Adalto, presidente, e pastor João, que é o vice-presidente. E eu quero já mandar um abraço para vocês aí dessa igreja Assembleia de Deus Missão Europa. Quero mandar um abraço para o pastor Adalto e para o pastor João João que é o vice-presidente, e a todos os irmãos brasileiros e não brasileiros também, né, que nos assistem aí de Portugal. Quero mandar um abraço, né, eu que sou assembleiano também. Fico muito feliz de ter tantos irmãos que nos assistem aí, tá? Quero pedir para você comentar. Se você é de Portugal, comenta aí, diga assim, sou de Portugal, diga da cidade onde você está falando. E já quero passar o endereço da igreja. Se você quer visitar a igreja aí, a da qual o nosso presbítero Carlos congrega, é a Igreja Missão Europa, que fica na rua, em Caldas da Rainha, travessa do parque número 7, no centro, em Caldas da Rainha. Então hoje, o meu convidado, que é o presbítero Carlos, ele veio tão longe aqui para contar o testemunho dele, e eu já quero chamar ele aqui, né? Seja bem-vindo, presbítero Carlos. Obrigado, viu? Obrigado, por você ter vindo, aceitado esse convite de ter vindo Sim. aqui, contar a sua história, o seu testemunho. Né? Eu fiquei muito encantado com o seu testemunho, porque eu já quero dar um spoilerzinho aqui para os irmãos, é para você ficar, viu, irmão, no vídeo, assistir até o final, porque ele foi guincheiro nas rodovias aqui do Brasil e Deus usou ele para salvar muitas almas aqui. Ele vai contar muitas coisas que aconteceram, ao qual Deus usou ele. Hoje ele trabalhou, na verdade hoje ele mora em Portugal, mas ele já trabalhou aqui nas rodovias do Brasil e presenciou muitos acidentes, mas eu achei lindo o que Deus usou ele para fazer, que foi salvar vidas ali no momento onde existiam pessoas que poderiam ter ido pro inferno, né? Sim. Poderiam ter perdido sua salvação, mas Deus usou ele para salvar muitas pessoas ali nesses acidentes. Sim. Então hoje eu já quero convidar você, já quero agradecer sua presença hoje. Sim. E quero que você conte para as pessoas que estão assistindo como que você entrou nessa profissão, como que nasceu esse desejo de você ser guincheiro, né? Sim. Primeiramente, quero agradecer por estar nesse canal, Crente Podcast. Amém. Onde eu pude ver vários vídeos, testemunhos, que edificou muito a minha vida. E foram várias noites, várias madrugadas assistindo os vídeos. E eu sempre tive vontade, né? De escrever um livro, de
falar algo que saísse do anonimato, né? Isso faz alguns anos, mas não parei a obra de Deus, continuo. E no começo, foi através de caminhão. Lá em Portugal, a gente fala caminhonista ou chofer de caminhão. Hoje, sou um motorista internacional, onde eu faço a Europa toda. Já fiz a Inglaterra, já fiz a Alemanha, já fiz Polônia, já fiz vários países. Hoje, só faço a França. E nesses momentos que eu estou viajando, eu coloco ali o Cliente Podcast, testemunhos, que edifica muito a vida. Tanto edificou a minha, como vai edificar a sua hoje. Espero que vocês gostem e quero agradecer também essa linda oportunidade. Amém. Como você já falou, aonde eu congrego ali, já falou a igreja, já falou o endereço. E quero convidar você também, que está aí em Portugal, venha nos visitar ali em Caldas da Rainha. E como começou foi assim, através do meu pai, que já está falecido, e sempre tive vontade de andar de carro, de caminhão. E meu pai foi um funcionário público federal, que ali morava dentro de uma base aérea militar, que é o Centro Técnico Aeroespacial. Ali tive uma infância maravilhosa, que fiquei ali do 1 ano de idade até os 17 anos, eu não sabia que era para fora, eu só ficava ali dentro. E o meu pai, quando ia com uma Kombi, ele saía para ir para o lado de Aparecida, e eu falava, pai, posso ir com o senhor? E eu sempre ia. E quando eu entrava na estrada, eu olhava assim, aquela descida, aquela subida, e falava comigo mesmo, isso criança, um dia eu vou dirigir caminhão, um dia eu vou dirigir caminhão. E foi através do meu pai que veio esse desejo de andar de carro, andar de caminhão, e foi uma alegria dele quando eu tirei a minha carta, que é a categoria E, de caminhão. Quando eu cheguei em casa, eu falei, para na frente de casa, que o meu pai me vê eu descendo de um caminhão. Era uma alegria, era um orgulho para mim e para ele também, né? E começou assim a trajetória da minha vida com o caminhão. E fui indo, entrei como caminhonista, caminhoneiro no Brasil. E depois disso veio o desejo, né, de sempre andar de caminhão, e entrei nessa empresa que você falou, que chama SOS Nova Dutra. Antigamente, bem uns anos atrás, era conhecida como Anjos do Asfalto. Anjos do Asfalto. Aí depois ficou o SOS Nova Dutra. E aonde o espírito da morte opera ali na rodovia, nos lugares, mas eu sempre tinha aquele desejo de coração de salvar as almas. Então, quando eu entrava na rodovia, eu falava que no meu trecho, nessa rodovia, em nome do Senhor Jesus, está abençoada. Então, eu clamava, chamava a existência no nome do Senhor Jesus e pedia para Ele colocar os seus anjos para me guardar e proteger de todo mal. Nisso, conforme eu for falando, conversando com vocês vão ver que o inimigo ele fica com muita raiva. Por quê? Porque você abriu a sua boca para quê? Para orar e falar, aqui não, no meu trecho não, nessa rodovia não. E ele fica com muita raiva e ao longo da conversa a gente vai falando e vê os testemunhos que aconteceu comigo ali, começando um pouco atrás, antes de entrar na rodovia. O Senhor Jesus usou um vaso e falou assim para mim, vou eu te colocar numa rodovia, simplesmente abra a boca naquele lugar. Vou eu colocar pessoas que se dizem ser grandes na tua frente. Abra a boca naquele lugar. Então eu tinha meu uniforme, tinha quatro bolsos. Tinha 2 aqui e 2 aqui. Então eu sempre comprava os panfletos, lia um por um, cada um tinha um significado diferente. Normalmente, como eu trabalhava de ferista, então eu tanto estava de dia como estava à noite. À noite é mais propício eu pegar pessoas que estavam voltando da balada, pessoas jovens.
Então eu já tinha um folheto separado nesse sentido. Já tinha lido, já tinha separado e já sabia. Está no bolso direito, na parte de cima. As pessoas que estão enfermas, já sabia que estava nesse bolso de baixo. Então cada folheto eu lia, eu orava e consagrava ao Senhor. E quando chegava para um jovem, já sabia onde que tinha que pegar. Olha, Jesus te ama. Está aqui esse folheto. E começava a entregar. Comecei a trabalhar na obra de Deus, mas sempre com aquele pensamento. Foi o Senhor que me colocou aqui nessa rodovia. Foi Ele que me colocou. E muitas vezes, na rodovia, muitas vezes, não foi uma, 2, 3, 4, 5, foram várias vezes, eu sempre ia em consagração. Eu tirava 24 horas. Como eu tirava 24 horas, o primeiro dia de trabalho eu ficava em consagração. O segundo, quando eu voltava para casa, descansava, o segundo eu não consagrava, já ia mais tranquilo. Mas sempre o primeiro dia eu sempre consagrava. E nessas consagrações, nesses clamores que eu falava para o Senhor, colocar os anjos para me guardar, porque eu sabia que ia vir coisas. Então eu tinha que estar preparado para falar. Tinha que anunciar o evangelho. E quando eu chegava para falar do evangelho, o inimigo, nosso adversário, ele se manifestava. Sabe como? Simplesmente não abrir da minha boca e dar um boa noite. Boa noite, o senhor está bem? Já manifestava, olhava para mim e falava assim, eu não gosto de você. Eu não quero você na rodovia. Isso na rodovia, assim? Na rodovia. Na hora de as pessoas paravam e você ia abordar e já... Normalmente é quando os carros estão parados no acostamento, por obrigação, quando o carro ligou o pisca-alerta, nós temos que parar atrás. Ah, tá, entendi. E essa pessoa está de pé. E ali eu vou conversar com ela e eu já chego, boa noite, tudo bem com o senhor? Aí, nisso, me apresentando assim, o inimigo já se manifestava, já colocava a mão para trás e falava que me odiava, que não queria na rodovia. Já sabia qual era o seu objetivo ali, né? Já sabia, porque eu tinha que anunciar. Tinha que anunciar. Não tinha um. Eu falo para vocês, não tinha um que eu não falava do amor de Deus. Então a raiva dele era tanta contra a minha vida que só não abri da minha boca. Porque ali eu estava em consagração. A Bíblia fala que essa casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. E eu ia revestido ali. Eu ia revestido porque eu sabia com quem que eu ia lidar. Normalmente nós temos que cavar trincheiras. Cavar trincheiras. Por quê? A gente não sabe com quem que a gente vai lidar. Quando a gente vai para a guerra, alguma coisa, a gente não tem que estudar o inimigo. Então, antes disso, eu estudava o inimigo. O que podia fazer para causar, para as palavras certas, para anunciar o evangelho. Então, nesses folhetos, isso foi o começo de tudo. Agora, voltando um pouco atrás, que a gente está falando de rodovia, que eu já falei do meu pai, tudo. Uma certa noite, estava ali e o Espírito Santo se apresentou. Ele veio com uma forma de pomba, estava num quarto escuro, e ele veio com uma forma de pomba enorme e voava. E fazia aquele barulho. E não falou nada, só ficou assim, com aquele barulho, aquela paz. Então eu sabia que eu estava resguardado, ou seja, os anjos do Senhor, o Espírito Santo, a palavra de Deus estava na minha boca, e para a honra e glória do Senhor, muitas pessoas ali aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora, eu vou voltar agora a falar os testemunhos. Posso começar a contar de uma simples palavra que a gente fala, daquele andarilho, né? Sim, pode comentar. Começando aqui, tinha a central me chamou para um atendimento, e eu fui nesse atendimento, porque falou assim na rádio, informação de um andarilho que está atravessando a rodovia. E eu falei, QSL, né? QSL, estou a caminho. Ok, estou a caminho. Não vou falar em código aqui, porque alguns que trabalham na área de segurança vão entender, e outros não. Mas eu vou falar o palavreado mesmo normal. Estou a caminho. E fui a caminho. Quando eu cheguei para conversar com esse andarilho, a única coisa que saiu da minha boca foi: Jesus te ama.
Quando eu falei, Jesus te ama, as lágrimas correram dos olhos dele e ele usou essas palavras: eu ia me matar agora mesmo. E falei para o Senhor para falar comigo. Falei para Deus falar comigo, eu ia me matar e jogar na frente de um carro. E você chegou e falei para Deus falar comigo e a primeira palavra que você fala é Jesus te ama. Olha só que bênção. Meu Deus. E como a central logo em seguida chamou, eu falei que tinha conversado com o Andarilho, né? Falei que tinha conversado, ela me acionou por um acidente. Quando ela acionou para o acidente, eu expliquei para ele que estava no acidente, falei para ele não fazer isso com a vida dele, e tinha um acidente a uns não sei quantos quilômetros para frente, e fui atender esse acidente. Quando fui atender esse acidente, não teve nenhuma fatal, graças a Deus, ali conversando e tal. Deixei o carro no próximo posto, para chamar o seguro, tudo. Nisso eu estou subindo um lugar que se chama Arujá, na subida de Arujá, na Serra de Arujá. Quem que eu encontro de novo? A mesma pessoa que eu tinha falado, Jesus te ama. Quando eu parei a viatura, tinha uma área aberta assim, parei para conversar com ele e começamos a conversar. Deus tomou a boca daquele andarilho que ia se matar há poucas horas atrás. Usou a boca dele e quando na madrugada, quando Deus falava comigo, Deus falou assim: homem, estou eu usando este homem para falar contigo. E Deus sempre falava para não parar com aquele trabalho que eu estava fazendo. E ali ele explicou a situação dele, falou da vida dele. Só que não adianta a gente só levar a palavra e não matar a fome dele também, né? Sim. Porque ele estava com fome. Aí eu ofereci para ele: você não quer comer uma pizza comigo? Vamos ali tomar uma coca? Vamos comer uma pizza? Foi, acho que depois da palavra de Deus, foi a melhor coisa para ele. Então ali, parei no local, ali em Arujá mesmo, em São Paulo, peguei uma coca e comemos a pizza ali junto. E ele contou a história dele, só que eu não podia subir mais do quilômetro 199 até ao fim da rodovia onde ele ia. Então eu chamei um amigo para levar ele até lá. Então ele foi até lá, ganhou a carona. Só que no dia seguinte, esse amigo chegou e falou para mim, sabe que palavra que ele falou para mim? Que eu era um louco, que eu ficava pegando as pessoas na rodovia, que eu era um louco. Eu falei, sou louco sim. A loucura de Deus, o homem natural não entende. Não entende. E aí o nome do Senhor foi exaltado. Você tinha essa preocupação com as almas, né? Tenho. Tenho ainda, né? Essa preocupação com as almas. Sim. Então... Porque você via muitas coisas ali, né? Como que era você ver as pessoas perdendo a vida ali na rodovia? É uma sensação, assim, a preocupação de para onde que aquela alma vai. Acho que todo ser humano pode ser a pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. Quando chega no último estágio dela, pode ser a pessoa mais ruim do mundo, chega no último estágio dela, ela vai lembrar de Deus. Você acha que isso te aproximou mais de Deus? Sim, muito. Muito, aproximou você muito. Você via, né? Tanto por intimidade com Deus, via assim. E uma alegria grande. Eu já posso até falar de um testemunho ali pro lado de Cumbica. Muitas pessoas vão conhecer Cumbica, sentido norte. Eu peguei um ciclista com um motociclista. Com o outro se chocou de frente. E quem estava vindo atrás? Ali na rodovia é assim. Eu não sei se é hoje ainda assim, né? Mas como foi Deus que me colocou ali, eu tinha parece que me colocava na hora certa, no momento certo, exato do acidente. Então, você imagina um ciclista com um motociclista se chocar de frente. E um dia o doutor falou assim para mim: quando chegar no acidente, aquela pessoa que está gritando, berrando, não se preocupa tanto com ela, mas se preocupa com aquela pessoa que está assim, ó, no último suspiro dela. E eu guardei isso comigo. Então, eu estava na rodovia normal, eu vi esse acidente. Vi, com meus olhos, vi. Já parei, já informei a central, KM e tal, expliquei para vir no conta-fluxo, no posto Sakamoto e tal, expliquei a maneira da viatura chegar, para não fazer o retorno muito longe e pedir brevidade para chegar no local. Sinalizei para você parar
o caminhão numa faixa e fechar a faixa sozinho, inclusive foi na frente, quase na frente de um ponto de ônibus, aonde tinha muitas pessoas e atrapalhavam ao mesmo tempo. E ele caído no chão desse jeito. Fui no primeiro, que estava com pouca respiração, e fiz o apelo para ele. Eu sempre vi a situação da pessoa. Quem sou eu para julgar se ele vai morrer ou não? Mas eu senti no meu coração que o Espírito falou, faz o meu apelo para ele. E eu segurei aqui na mão dele e falei assim para ele, olha, a situação que o senhor está partindo dessa para outra. Dá um sinal que você aceitou Jesus. E eu segurava a mão dele e ele conseguia fazer assim com a mão e eu sabia que ele tinha aceitado Jesus. Uhum. Eu sabia, no meu coração, sabia mesmo. Glória a Deus. Aí fui pro outro, que é um motociclista, né? Esse foi o ciclista que estava assim. E fiz o apelo pro outro também, pros dois. Olha, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nisso que eu tô agachado no chão, já tinha pedido para as pessoas afastar um pouco. Tinha um amigo meu que mora em São José dos Campos, estava ali, porque ele estava fazendo um curso de comissário de bordo no aeroporto, e ele viu fazendo esse apelo. E ele chegou lá em São José dos Campos, numa academia, e falou para todos na rodinha lá que eu era louco, porque eu estava evangelizando com as pessoas morrendo. Outro me chamou de louco, que eu estava evangelizando as pessoas morrendo. Não entendiam nada, né? Nada. E eu já sabia o meu propósito ali. Nisso, eu fui... não. Tá. Tinha o segundo. O segundo, eu fui para casa, descansei. Quando eu volto no dia seguinte para trabalhar, por incrível que pareça, a 1 quilômetro para trás, outro acidente, mas um rapaz, ele foi atravessar a rodovia e tem a parte da carreta, ele pegou aqui na cabeça dele, pegou no ombro dele, acho que ele virou, pegou a perna dele, então essas duas pernas dele quebrou, estava para cima, aqui essa parte aqui, tudo para trás, e como que ele estava? Respirando daquele jeito. Eu fiz um apelo para ele, e uma das mãos dele estava intacta também, e eu consegui que ele desse o sinal para mim, que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. E ele fez esse sinal. Quando ele fez esse sinal, eu estava de joelho, fazendo esse apelo. Quando eu levanto, uma pessoa coloca a mão no meu ombro, que eu lembro mais ou menos a fisionomia dele. Ele olhou para mim e falou como Deus falava comigo quando usava as pessoas. Não pare com esse trabalho. Essa pessoa colocou a mão no meu ombro e eu senti algo diferente. E eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, ele falou isso. Não pare com esse trabalho. Não tinha como uma pessoa sumir de uma hora para outra. Não tem como. Aonde eu estava ali, descampado, todo local de acidente, a gente pede para as pessoas se afastar, tudo. E esse rapaz, ele não estava perto de muitas pessoas. Tinha pessoas caminhando ali por perto. Quando eu olhei de novo, cadê esse homem? E eu acredito, no meu coração, acredito que foi o próprio Senhor, ou mandou um anjo ali, um Espírito Santo, algo assim que chegou ali. Um anjo, né? Um anjo, mandou um anjo. Um anjo. O Espírito Santo está dentro da gente, né? Mandou um anjo ali e falou isso comigo. Agora vem a parte mais interessante. Fui embora para casa para descansar e estou na parte da tarde olhando para o teto e eu fiz essa pergunta para ele. Eles aceitaram o Senhor como o único suficiente Salvador? Eu fiquei com aquela, indagando comigo mesmo. Eles aceitaram o Senhor? E falei de novo, o Senhor pode me responder? E ele me respondeu. Sabe o que aconteceu? O teto se rasgou. O teto se rasgou literalmente e eu perdi as forças. Agora eu vou usar uma parte, um pedaço da Bíblia aqui que fala assim, quando Daniel falou assim, e não restou força em mim. Ó, muito forte. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E não restou força em mim. Quando o teto se rasgou, a única coisa que eu conseguia falar era assim. Que é isso? Eu falava assim, o que é isto? Mas saía assim.
e não falava mais. Conseguia falar. E a força veio e me tomou. E ficava assim, aquela força, e eu olhando pro teto. Nessa hora, acho que todo homem treme. Eu tremi na base. Eu falei, pronto, vou ser arrebatado, né? Aí, olhando pro céu, veio lá de cima, um brilho, e veio assim, parou na minha sala. 2 seres celestiais parou na minha frente na sala e olhavam um para o outro. Interessante que eu não conseguia ver o rosto e ele também não pisava. Estava assim em cima e não pisava. E a única coisa que vinha era isso que eu falei para vocês. O que é isto? O que está acontecendo? E o temor vinha no meu coração. Temor e tremor. Porque você vê 2 seres celestiais ali e eles conversando entre eles, falavam uma língua que eu não entendia. Uhum. Fiquei ali poucos minutos, não sei. Só que um deles veio e eu tinha perguntado antes se eles aceitaram Jesus. Não, eu acho que isso foi uma resposta. Uhum. Um deles veio assim com a mão, uma orla bem bonita, veio e colocou a mão na minha cabeça. Quando colocou a mão na cabeça, só sei que eu levantei e na sala, como se fosse esse quadrado aqui, eu rodava e falava assim, eu vi. Antes disso eu comecei a falar em várias línguas, vários idiomas, e comecei a falar nesses vários idiomas, e comecei a rodar e não pegava em nada. Rodava e caía no chão assim. A única coisa que eu falava, eu vi, maravilhado mesmo. Nossa, se eu contar isso, ninguém vai acreditar. Glória a Deus. Ninguém vai acreditar. E Você foi viu a presença de Deus ali, dos anjos ali na tua vida, né? A presença dele. Meu Deus, que forte. É como se fosse uma confirmação. Uma Estou confirmação. eu no comando, estou eu na direção. Continua com esse trabalho, não para. Era assim. Gente, a palavra de Deus diz que há muita festa no céu quando um pecador ele se arrepende, né? Exatamente. Quando um pecador Quantas se arrepende, festas, né? Vidas, almas Muita, salvas. muita Isso festa. mexeu com o céu. mexeu. Deus enviou anjos para mostrar para você Sim. que ele estava com você, né? Tava comigo. Tava Que no controle. forte. Aí, Experiência sobrenatural mesmo. Sobrenatural. Essa foi uma das experiências. Uma né? das experiências. E vamos dar continuidade. Não, né? não só esse, mas como outros casos também Sim. que você contou, né? Que você falou para mim. Sim. De um caso de... O caso do Maranhão. Essa do Maranhão foi assim. Já não é na rodovia, mas é com um caminhão toco, né? Vamos lá. Dessa do Maranhão foi assim. Tinha um colega que ele falou assim, tem como você fazer uma entrega para mim? E eu, durante um tempo, eu fiquei parado assim. Eu falei, tem sim. Só que é lá no Maranhão. Uhum. Tem como você ir? Eu falei, vou no Maranhão. Peguei o carro e fui. Só que eu estava carregado com um ar-condicionado. Só que não é ar-condicionado industrial. E é pesado. Eu acho que eram 5, 6 ar-condicionado na cabine do caminhãozinho. Então, quando você fazia a curva, tinha que ser muito devagar, porque o caminhão balançava assim, né? E fui indo no Maranhão e tal. Quando chegou num determinado tempo, aquele cansaço bateu. E eu tinha horário para chegar lá. E o pneu estourou. Quando o pneu estourou, eu quase tombei o caminhão. Mas consegui controlar, graças a Deus. Tinha um posto, parei no posto. Foi uma das noites mais horríveis da minha vida. Por quê? Porque o calor era tão grande, não sei se era em Recife, não sei o local onde era, não me lembro, não me recordo. Piauí, sei lá, não sei. E era muito quente e muito pernilongo. Muito pernilongo. Eu passei uma noite horrível, fora o cansaço que estava. Aí coloquei um travesseiro, ali tinha um travesseiro e era um caminhãozinho pequenininho, não tinha nem quase lugar para dormir. Deixei as 2 janelas abertas e vou tentar dormir aqui. Olha, foi uma noite horrível. Só sei que de manhã acordei, o rapaz foi lá, arrumou o pneu e fui embora. Cheguei lá no Maranhão e eu pensei comigo, eu vou arrumar um local onde tenha vento. Como é a área praiana, eu vou procurar um local onde o vento entra aqui e sai na outra janela. E vou descansar. Vou ter o sono do justo. Mas isso eu não murmurei,
Só agradeci a Deus pela viagem, agradeci a Deus e no momento quando estourou o pneu, estava glorificando o nome dele e acho que estava louvando na hora, estava louvando e aconteceu isso, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Quando cheguei nessa praia, achei o lugar, eu falei, achei o paraíso, na beira da praia, um vento, eu vou dormir aqui dentro desse caminhãozinho aqui, era um caminhãozinho toco, pequeno, vou dormir aqui mesmo e amanhã eu faço a entrega. E parei o caminhão. Quando eu parei o caminhão, eu olho para cima, aí tinha um monte. Eu falei, nossa, tanta gente essa hora lá em cima. Eu vou subir. E comecei a subir no monte. Quando cheguei no monte, tinha uma pedra. Quando eu fui sentar, uma irmã, eles estavam louvando a Deus ali em cima, estavam todos de mão dada. Ela perguntou para mim, você quer fazer parte? O meu coração se alegrou muito. Eu falei, meu Deus, que bênção. E o caminhãozinho lá embaixo. Eu falei, nossa, antes de dormir, eu vou aqui glorificar o nome de Deus e vou entrar no caminhãozinho e vou dormir tranquilo, com ventinho, do jeitinho que eu quero. Mas antes vou tomar uma água de coco para dormir. E cheguei ali, eles deram espaço para mim e dei a mão para eles. E comecei a glorificar a Deus. Daqui a pouco, Deus usou uma irmã para falar comigo ali no Maranhão, naquele lugar que eu não esperava, falou tudo como foi minha viagem, e ele falou assim para mim, foi eu que te trouxe aqui. E falava assim, lembrei de uma palavra, que ela falou para mim, e você não vai com a mão vazia. Você não vai com a mão vazia. Eu não entendi isso. Não vou com a mão vazia? Nossa, só pelo fato de Deus estar usando aqui uma irmã no Maranhão para falar da minha vida, já tá ganha a noite. Já tá ganha a noite. E ali eles me deram a oportunidade, falei algo de Deus e quando estava encerrando, uma pessoa chegou e falou para mim assim, o senhor vai dormir aonde? Aí eu lá de cima do monte, falei, tá vendo aquele caminhãozinho lá, branco, lá embaixo, lá? Falei, sim, tô. É ali que eu vou dormir. Ele olhou para mim e falou assim, não senhor, você vai dormir num hotel e com tudo pago. Não, irmão, não precisa, irmão. Às vezes, a bênção tá chegando para você e você tá querendo recusar ainda. Aí eu falei assim, olha, é bênção demais, eu agradeço, irmão. Ele me levou pro hotel e falou assim, ó, aguarda que daqui a pouco eu tô aqui. Eu falei, tá bom. Deixou o hotel pago e perguntou para mim assim, quantos dias você vai ficar aqui? Quantos dias você vai querer? Eu falei, não, irmão, eu vou fazer a entrega amanhã, máximo 3 dias aqui. Ele deixou os 3 dias pagos. Eu não sabia que ele tinha saído, tinha voltado. Ele foi no caixa eletrônico, chegou e me deu um dinheiro assim na minha mão. Falou, ó, isso aqui é para você tomar uma água de coco, sair. E eu tava com vontade de tomar água de coco. Ou seja, eu glorifico a Deus, porque eu contei os passos do hotel até a praia, deu 80 passos. 80 passos. E ali eu glorifiquei o nome de Deus. Ajoelhei e agradeci a Deus pela maravilha que ele fez. E ele estava em campanha no monte. Aí eu falei, olha, eu vou passar no último dia do monte, eu vou passar lá no monte, eu vou orar com vocês. Não, passa lá pra gente te abençoar, pra gente orar junto. Eu vou passar sim. Fiquei ali os 3 dias, foi gostoso, com a caminha, com ar-condicionado. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Deus prepara as coisas pra gente que a gente menos espera. Ele, quando a gente pensa, Deus já está lá na frente, tudo preparado. Ali eles estavam lá na campanha, passei, já sabia o horário que eles estavam lá, subi no monte de novo. Aí veio uma irmã tomada por Deus, veio assim na minha mão, toma aqui na sua mão. Eu nem olhei, só sei, coloquei no bolso, assim. Fui mais uma vez abençoado, sem pedir nada. Eu não pedi nada. Quem estava no controle era ele. E eu só glorifiquei. E deu em torno de R$500. E eu estava desempregado. Olha só. E esse rapaz mandou levar esse caminhão até Maranhão para fazer essa entrega. Fui. E tô indo embora. Aí pensei assim, não, bom, eu tô na BR-116, eu tô, não tô, fiquei meio na dúvida. Se eu tava na BR-116, mas eu quero passar pelo Ceará. Porque eu nunca tinha ido do Ceará. E meus pais eram de lá, do Ceará. Minha mãe e meu pai eram do Ceará. Quero passar no Ceará. Vou passar na casa da minha tia para ver ela.
Aí, nisso, eu pensei que era um posto, entrei no posto, mas não era um posto. Mas eu não sabia, fui ficar sabendo depois. E tinha 2 senhores ali, e eu falei, olha, aqui é BR-116? Olha, é BR-116. Aí ele perguntou para mim, mas você tá indo para onde? E eu lembro a cidade até hoje. Uma cidade aonde eu fiquei foi em Chorozinho. Já estava perto, já do Ceará, em Chorozinho, essa cidade. Aí ele falou, não, aqui não é um posto. Aqui é um Aras Hotel. Ah, aqui é um Aras Hotel? É, porque antigamente aqui era um Aras de cavalo, tudo, e a gente se transformou até hoje. Inclusive, existe até hoje esse Aras Hotel em Chorozinho. E ele falou assim pra mim, e você vai pra São Paulo daqui? Eu falei, vou pra São Paulo, você vai dormir aonde? Não, vou dormir no caminhão. Sem pedir de novo. Eu tava falando com o dono desse Aras. Ele falou, sem hesitar, do nada, chegou e falou assim pra mim, não, você não vai dormir no caminhão, você vai dormir no hotel, aí dentro, eu vou deixar o ar-condicionado pra você, eu vou pedir pro meu empregado abrir a porta pra você, você vai até o fundo, naquele portão grande lá, vai lá que ele vai abrir o portão pra você, eu vou ligar o ar-condicionado pra você, e amanhã de manhã você vai tomar um belo de um café, e depois que você vai embora. Olha, eu já não estava acreditando mais. Quando eu entrei só Deus. Quando eu entrei nesse portão, já entrei chorando. Meu Deus, o que o senhor está fazendo comigo? O que o senhor está fazendo comigo? Deus cuidando de você, né? O que o senhor está fazendo comigo? Eu fiquei deslumbrado. Entrei, ele só falou para mim, olha, você não, é só para não sair que a gente vai soltar os cachorros. Não. Eu não saio daqui para nada. Eu não saio pra nada. Garbão desse, não. Meu Deus, quando eu olhei a minha carteira que estava vazia, já estava recheada com dinheiro. Que Deus me abençoou. E chegou lá, o irmão ofereceu café para mim e vou dormir no hotel. A viagem minha foi subir no hotel e descer no hotel. E ele me chamou para conversar um pouco. E ali eu conversei com ele. E o Espírito Santo sempre me tocando. Fala do meu amor para ele. Para eles, né? Porque acho que era um amigo dele que estava ali também junto. E falei do amor de Deus. Falei do amor de Deus, sempre anunciando. Quando eu entrei no motel, eu vi aquela cama limpinha e estava um calor. O ar-condicionado ligado de novo, geladinho para dormir. Ajoelhei. A única coisa que veio, só de agradecer. Hoje, as pessoas recebem a bênção, esquecem de agradecer. Hoje, muitas pessoas, quando recebem a bênção, Senhor, me dá, Senhor. Eu não pedi, Ele deu. Sem pedir. Porque Deus sabe o desejo do nosso coração. Ele conhece o coração de cada um. E Ele concedeu aquela noite para mim, maravilhosa. A única coisa que veio no meu coração só foi o quê? Gratidão. Só gratidão. Ali, acordei de manhã, tinha de tudo na mesa. De tudo na mesa que você possa imaginar. Comi e fui glorificar. E foi glorificado o nome de Deus. Eu fui grato das coisas que Ele fez comigo. E Deus cuidando de você, né? A gratidão ela é uma coisa tão importante, né? Sim. Que se você reclama, vive reclamando, reclama de tudo, as portas do céu se fecham pra você, né? É. E a gratidão, se as pessoas soubessem tanto que a gratidão, ela abre as portas do céu pra gente. Abre. A gente seria mais grato por tudo, né? Tudo. Até no copo d'água. Tudo. Você abre a sua janela, olha o céu, o vento, tudo. Eu conheço pessoas que reclamam de comida. Eu comprei isso aqui. Eu não gosto disso aqui. Eu comprei isso aqui e não gostei. Só reclama. A gente tem que dar graça por tudo. Por tudo. Eu aprendi muito isso com os meus pais também, né? A gente nunca reclamou de nada de que a gente teve, sabe? E Deus fez coisas extraordinárias na nossa vida. Deus faz, né? Como fez na tua também, né? Sempre cuidando de você. Sempre cuidando. Tudo que é lugar que você ia. Mínimos detalhes. Mínimo detalhe. Mesmo que nós somos falhos ainda, Ele continua sendo fiel na sua palavra. Deus é tremendo. Então, e você tem um outro caso aí muito
curioso que é sobre o Clodovil que você contou. Esse daí foi aqui na... Não, isso foi Quando que foi esse momento? esse Na rodovia? momento, quando eu vi o Clodovil, foi em São José dos Campos. Eu acho que Conta pra gente Conto. como que foi esse caso. é assim, como eu trabalhava em São Paulo, e esse dia eu estava atrasado, eu e o meu amigo, Uhum. inclusive o nome dele é Luiz, quero mandar um abraço para ele. E ele sabe desse caso e sabe que é verdade. Uhum. Ele mora em São José dos Campos também, e anteriormente eu morava ali em São José, e sempre a gente ia de carona. E esse dia eu estava atrasado, eu tinha que ir de carona o mais rápido possível para São Paulo, porque eu estou atrasado. E ele também estava atrasado. Eu falei, vamos pedir carona? Eu falei, vamos. E a gente usava aquele colete, SOS Nova Dutra, todo mundo conhece, já conhecia, a maioria dos caminhonistas já conhecia a gente e parava, né? Nisso eu estiquei o dedo. O meu colega também esticou o dedo. Normalmente, a Polícia Federal sempre para uns carros pra gente ali, ao ônibus, né? Que tá subindo para São Paulo. Falou, tem como levar 2 companheiros aí para cima? E às vezes levava. Mas nesse dia, passa um carro e olha pra gente, a gente com o dedo esticado, né? Quando para o carro, passou o carro assim, olhei pro meu amigo, ele olhou, é o Clodovil. Ah, não é. Aí eu falei para ele assim, você vai na frente. Eu falei, eu não vou na frente, eu vou atrás. Se ele der uma carona pra gente, eu vou atrás. Não vou. A gente ficou brigando assim, correndo assim. E ele entrou na frente, eu fui atrás. E eu lembrei da palavra que Deus tinha falado para mim. Vou eu te colocar numa rodovia. E abra a boca naquele lugar. Vou colocar pessoas que se dizem ser importantes. Nisso, meu coração, você não sabe como ficou. Começou a bater forte. Eu vou falar de Deus para ele, vou falar pro Clodovil de Deus aqui para ele. Aí nisso, eu falei assim pro Espírito Santo, só em pensamento. Se for falar do seu amor, que ele toca no assunto de evangelho. E fiquei quieto. Aí falei de novo. Se for falar do seu amor, que ele toque no evangelho. E ele tinha aquele jeito de falar sempre assim, direto, né? Uhum. Ele pegou assim o retrovisor, olhou para mim assim e falou assim, você sabe muito bem que eu parei para você, né? Por que você não veio na frente? Ali eu já me queimei tudo e fiquei quieto. Ah não, meu amigo que foi na frente aí. E ele tava conversando com o meu amigo, eu fiquei ali neutro. Nisso, ele entrou no assunto. Entrou no assunto de dízimo e ofertas, que essas pessoas são burras, são incultas, são isso, são aquilo. Eu falei, meu Deus, ele entrou no assunto. Do nada. Agora é comigo. E eu fiz aquela prova com Deus. Se ele entrar no assunto, eu vou falar. Aí, agora é comigo. Eu cheguei e falei assim, Clodovil, agora eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler a palavra que eu li para ele aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que se encontra lá em Coríntios. Primeira Coríntios 2:9. Eu falei isso para ele. Clodovil, eu tenho algo para te dizer. 2 Coríntios 2:9. Falei assim para ele. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração dos homens, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E tem mais. E falei assim para ele. E essa parte foi uma que eu falei para ele que eu lembro até hoje. E essa é a outra parte que eu falei para ele que está lá em Mateus 7,14. Que está assim. E falei assim para ele, olha só. Clodovil, falei para ele da porta estreita. 2 Coríntios, Mateus 7,14, que está assim. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Eu falei, a entrada para o céu é estreita. E falei isso para ele. Citei esses dois aqui. Na cabeça mesmo citei para ele, assim, que estreita é a porta que leva para salvação. Ele olhou para mim assim, ficou sem palavras. E nisso,
como eu te falei, que eu tinha vários folhetos, deixei ali um folheto atrás do carro dele. Quando a gente chega lá em São Paulo já, estava em São José, chegou em São Paulo, falei para ele o lugar onde nós íamos ficar, desci, agradeci ele pela carona. Quando a gente desce, o meu amigo olha para mim, sabe o que ele fala? Você é louco. Mais um falando. Mais um chamando de louco. Meu Deus. Se for loucuras desse jeito, falar do amor de Deus, para mim é um privilégio. E ali, o nome do Senhor foi glorificado, foi exaltado. Falei do nome de Deus, falei algo de Deus. E não demorou pouco tempo. Muitos sabem o que aconteceu e depois ele veio a falecer. Mas eu falei. Mas você plantou a semente, né? A semente foi plantada. A semente foi plantada. Se ele foi ou não foi, aí não sei. Aí é com ele, né? É com ele. É com ele. Mas o que eu falei. Porque a palavra de Deus fala, né? Que todos vão ouvir a palavra de Deus. Todos. Então virá o fim. Então, isso não depende só de mim. Não depende só de você. Depende de todos. Um simples Jesus. Falar de Jesus. Que Jesus ama a pessoa. Você pode mudar o rumo de uma pessoa. Muda tudo. Muda tudo. Isso é verdade. Sim. Agora, a gente pode falar outro? Na rodovia mesmo? Pode. Então vamos. Tô eu andando na rodovia, tranquilamente. E eu conversava com Jesus assim: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado com o Senhor? Olha só que interessante. Tem uma parte na Bíblia que fala assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas o que eu vou falar para você aqui é sobre luz do mundo. Vou falar sobre luz. Nós somos a luz do mundo. O inimigo das nossas almas enxerga nós como luz. Como que pode um inimigo a tantos quilômetros de distância saber que eu estava indo para o local? Como? Ou seja, a central me chamou para ir para esse acidente. Não é acidente não, esse carro que estava avariado. E inclusive era por falta de combustível. Depois eu fiquei sabendo. E falou assim, dentro do carro, usou uma voz falando assim. Eu imagino assim, vamos dizer assim, que estava em Santa Isabel e estava lá em Arujá. São 17 quilômetros de distância. E dentro desse carro falou, está vindo uma luz aí. E eu, sem saber, e conversando com ele, conversando com ele, com o Espírito Santo aqui. E falei isso, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Em que área que eu vou trabalhar? E a voz falou de novo no carro. Está vindo uma luz aí. E eu sem saber de nada. Fiz a volta, fiz o retorno. Quando eu encosto com a minha viatura atrás, essa voz dentro do carro falou, a luz chegou. Por isso que eu falo para você que vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A gente veio para temperar algo que está sem sabor. Então eu estava ali como luz do mundo. E o inimigo já estava ouvindo. Do mesmo jeito que tinha um inimigo aqui, tinha outro lá, na outra viatura, não sei, na central, e escutou isso que eu estava indo para aquele local. E aquele inimigo que estava ali me chamou de luz. Como que eu sei? Tá bom, vamos lá. Parei com a viatura atrás, sinalizei, liguei o estrobo, seta sinalizadora, para não ter outro acidente, não vir um carro atrás. Coloquei 5 cones, sinalizei bonitinho como que se deve. Quando eu estou sinalizando, uma moça que estava no carro vem correndo ao meu encontro e fala assim, moço, deixa eu te falar a verdade. A gente não avisou lá, mas acabou o combustível. Falei, não tem problema, eu levo vocês até lá no posto. Falei, tá bom. Só que, fora esse problema, tem outro problema. Falei, qual que é? A minha mãe está dando gargalhada desde Lorena e veio parar aqui em Santa Isabel. Então, sou 80 quilômetros dando gargalhada. E o meu padrasto, que está com ela, está com um terço na mão, tentando tirar algo ali que ela não sai, que dá risada só. Sabe por quê? Porque ela recebeu uma entidade da minha avó, que é a mãe da minha mãe, que está ali. Ali eu já entendi tudo. Daqui a pouco eu faço uma oração para ela lá. Falei, tá bom,
Aí sinalizei. Daí eu falei, meu Deus do céu, já pensei assim, meu Deus, por que eu fui perguntar? Por que eu fui perguntar? Aí, quando eu cheguei ali, já sabia que eu ia encontrar, já sabia. Quando eu fui abrir a porta, aquela entidade olhou para mim e falou assim, eu te odeio. Que bom que ele nos odeia. Que bom, né? Que bom, foi graças a Deus. Aí, cheguei, falou que me odeia. Quando eu fui falar, essa senhora que estava com a entidade incorporada, estava aqui do meu lado direito e eu abraçado aqui. Aí ele foi falar assim, deixa eu te falar. Não deixou eu falar. Essa aqui é minha esposa. Mas ela está tendo contato da mãe dela, que morreu há tantos anos atrás e está aqui. E falou de novo aquilo que a menina já tinha falado, que é a filha dela. Mas eu tô aqui rezando para essa entidade sair. Sabe o que ela faz? Ela só ri. Ela só ri e não sai. Tá bom. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí mesmo? Tá. Ah, e outra coisa, como eu fiquei sabendo da luz. E antes do senhor chegar, ela falava assim, está vindo uma luz aí. E falou de novo a segunda, está vindo uma luz aí. E quando o senhor encostou a viatura atrás, ela falou, a luz chegou. Por isso que eu fiquei sabendo. E nisso ele abraçado com ela e falou isso que não saía e só dava gargalhada. Eu falei assim para eles, olha, a palavra de Deus diz assim, que após a morte se segue o juízo. Não existe isso, uma pessoa incorporar em outra. Não. Uma sua mãe que morreu há tantos anos. Não é ela assim. Quando falou ela assim, conversou com um demônio que estava do lado dela, imitou a voz da mãe dela que morreu há tanto tempo atrás. Porque o demônio, ele sabe. Enganador, mentiroso. Enganador, né? Mentiroso, enganando a família toda ali. E eu falei que pós a morte se segue o juízo. E eu usei uma palavra de Deus que se encontra lá em Gênesis. E falei assim, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E ele falou assim, haja luz. E houve luz. E tudo foi pela palavra de Deus. Vocês estão olhando na minha mão aqui? E bati na minha mão assim. Eu só vou pedir para ele colocar fogo aqui na minha mão. E esse demônio que está aí vai sair em nome de Jesus. Eu só fiz assim para o céu na hora. Senhor, coloca fogo aqui na minha mão. Quando eu falei isso, eu só coloquei a mão nela, mas deu um berro, mas um berro tão feio, mas tão feio, que eu estava na rodovia ali, e já era noite. Um berro tão feio, o demônio ficou, acho que queimou, acho que eu pedi para colocar fogo na minha mão. Com certeza, né? E colocar fogo na minha mão. certeza. Quando eu coloquei a mão no ombro dela, mas deu um berro feio. E eu falei, você vai sair, demônio. E ele falava assim, não vou sair. Olha só, nós recebemos muito dinheiro para estar aqui. Por isso um demônio, para estar no corpo de uma pessoa, ele recebe o melhor de tudo, champanhe, vinho, isso aqui, vai lá e faz uma oferenda para estar no corpo daquela pessoa que está desprotegida, conhecedora da palavra, porque depois eu fiquei sabendo, e aquela entidade entrou nela e falou que não ia sair. Só que eu falei assim, bom, se eu sou um servo de Deus, você vai sair. Agora, se eu não sou, você vai ficar, tá bom? E como eu usei aquela palavra no começo de Gênesis, quando Deus parava sobre a face das águas, com o poder da palavra, ele falou assim, haja luz. Então, pelo poder da palavra, demônio, você vai pronunciar a tua saída. Não sou eu que vai tirar. Você vai pronunciar. Falei para ele. Vai, pronuncia a sua saída. Fala sair, demônio. E falava assim para ele. E ele falava assim. Quando falava sair, ela babava tudo aqui. Parecia, babava mesmo assim. Eu falei, alguém tem uma toalha aí? Eu falei, dá uma toalha aí. Foram 3 vezes que eu falei. Fala sair em nome de Jesus. Ele falava assim. E não saía nada. Na 3ª vez, quando ela falou sair, ela cuspiu um rumo assim de cabelo, de não sei o que era, uma coisa preta, cuspiu no chão, e nisso eu já estava ali em cima já, ela acordou assim,
e fez assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, 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 calma, calma. O marido dela já, não, é um anjo que está aqui. É um anjo que tá aqui. Mas toda honra e glória para ele, por Jesus. Para ele, para Deus, Jesus. Jesus A honra Cristo, dele, glória a a, Deus. a glória Esse dele. demônio que você falou disse que recebeu muito dinheiro para estar ali, né? Sim, Na verdade, o dinheiro não tem importância nenhuma, né? Nenhuma. Para Satanás. sim, Mas a pessoa que fez essa obra para ela é. deve ter recebido, né? Ah, recebeu, E sim. ele É, tá ali sobre... é. Deve ter feito alguma promessa para essa pessoa. ali. Sim, com certeza. E ela estava despreparada? Despreparada, É. recebeu aquilo ali, né? Sim. Aí, Mas esse anjo não era anjo, era uma pessoa que estava ali na presença de Deus, na- né? Tinha, como você disse, Sim. né? Buscava Deus, orava, Sim. estava sempre em consagração. sempre consagração, Sempre em consagração. sempre oração. E Não é ele- qualquer um que faria uma obra dessa, assim, dessa Não, forma. não, que não conseguiria pode. fazer isso, né? Despreparado, não. Não, Dessa despreparado forma. não pode. É qualquer um. E essa mulher ali, quando ela terminou, voltou em si, ela sentiu muita sede mesmo. Ela pediu água. Quando ela tomou água, ela começou a chorar. Por que chorar? Eu vou explicar. Porque essa água desceu livre. Porque quando fez aquele trabalho, algo sufocava ela aqui e ela contou para mim. Nisso eu tinha pressa para sair, porque eu era um pouco perseguido ali, porque quando eu parava para conversar com os usuários, eu demorava muito. Então tinha o meu supervisor ali que, entre aspas, me perseguia um pouco assim, nos atendimentos que tinha que ser muito rápido. Então até nisso eu orava para ser ágil no atendimento, para não demorar muito. E tinha que ser rápido no gatilho ali. Então, mas você imagina, para expulsar um demônio, não sei, depende de quanto tempo demora, tem que conversar, saber, às vezes, para entrar naquele processo ali, né? E eu fui rápido, coloquei ali e nas viaturas tinha cabine dupla, né? Então deu para ir todos junto comigo. Nisso que ela tomou água, olha, muitos anos eu não tomo água assim. Ah, é mesmo? Por quê? Porque a água me sufocava. E a água descia devagarzinho. Agora eu tomei a água e começou a chorar. Eu posso louvar para a senhora? Eu falei, pode. E eu louvei assim. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. De repente, essa mulher começou a cantar, louvar junto comigo e começou a chorar. Começou a chorar. Sabe o que ela falou? Moço, moço. Toda noite, para respirar, eu perdia o ar. Sabe essas canetas Bic? Falei, sei. Se eu não tivesse uma caneta Bic do meu lado, eu sufocava e morria. O que me salva é uma caneta Bic, porque eu tiro aquela de lado, enfio na minha goela, é onde eu consigo respirar um pouco, porque algo me sufoca ali. Misericórdia. Eu falei, meu Deus, olha, vocês viram o que Deus fez aqui? Quantos aqui quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Levanta suas mãos. Tinham 4 pessoas ali, 5 com ela. As 5 pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus e o nome dele foi glorificado. Glória a Deus. E foi glorificado. Eu não sei se pode até citar o nome de uma empresa grande, multinacional que tem aqui no Brasil. Pode. Pode? Pode. Que é a Goodyear. Essa, eu fiquei sabendo depois, fiquei sabendo que eles falaram. O rapaz que estava no volante dirigindo, era o filho do dono da Goodyear. Aqui a namorada dele, que eles iam se casar. E atrás tinha uma menininha, acho que era filho dela também, a menina que era filho dela, e o senhor que era o marido e a mulher. Entendeu? O outro não conta, porque que é o cara suja, né? Que manifestou. Aí, aceitaram Jesus e falaram assim, você pode ir no nosso casamento? Eu falei, posso. E eu fui no casamento. Quando eu cheguei no casamento, de longe, eu fui no casamento em São Paulo, um casamento chique. Quando eu cheguei no casamento lá, com quem que eu encontro? Com essa mulher que estava possessa, com o marido dela junto com ela,
Uhum. Foi o primeiro que eu encontrei quando cheguei e falaram assim para mim, olha aí, a luz, olha a A luz. luz. Me chamou de luz. E o nome do Senhor foi É a exaltado. luz. A luz que É. a palavra nos A diz, luz, né? sim, Que nós somos luz, nós né? somos luz. E fora desses testemunhos, vão ter outros também. Tem um que eu fiz também quando eu desci do monte, que eu fiquei 3 dias em consagração, já foge um pouco da rodovia. Isso volta lá atrás. daí é um belo exemplo, né? Sim. De que esse é o nosso papel, né? Sim. Aqui na Terra. A gente, Falar do amor de Jesus Cristo. É, Temos que estar preparado. Não adianta, né? é. Não adianta fazer de qualquer forma. Não, tem que estar em oração. Tem que estar em oração preparado, ser um cristão, né? Jejum. Né? Isso você importante. fez diferença. Sim. Infelizmente a gente anda nos lugares... a gente não consegue identificar mais quem é cristão e quem não é mais. Infelizmente a gente não consegue. Não. Nas atitudes hoje. Atitudes. Infelizmente. Atitudes. Trabalhei numa empresa. Sim. Eu trabalhei numa empresa, só para complementar. Sim. Onde eu fui líder nessa empresa. Então eu contratei muitas pessoas, fiz contratação. E nessas contratações, pessoas trabalharam comigo, outras serviam a Deus e outras não, Sim. né? Não conheço a vida particular de ninguém, né? Não tenho contato com a vida particular, até porque era profissional. Mas certas coisas que aconteciam eram iguais às que eram do mundo. Não existia não tinha como você diferenciar. Tem certas coisas, dificilmente você encontrava alguém que era diferente, que brilhava. Dificilmente. Dificilmente Tem pessoas que, já falando de modo geral, né? Tem pessoas que nem no próprio trabalho conseguem brilhar a luz de Cristo ali. Em vez de fazer a diferença, se torna igual às outras pessoas. Igual. Né? Ela parece que está moldando as coisas do mundo, né? Leva... Eu fui líder, eu sei como é que é. Sim, você tá entendendo? Entendi. O líder sabe muito bem. Você pode muito bem falar assim, tá aqui um atestado médico. Mas a gente vê que se aquilo ali é realmente porque você tá doente ou porque não é, né? E o mundo hoje, ainda mais hoje, o mundo precisa muito de pessoas com esse testemunho seu, né? Entendi. Carente cada vez mais. Porque o mundo hoje está perdido demais. Hoje está terrível. Dando continuidade disso que você está falando também, tem o Pedro, quando ele negou Jesus, né? Ele estava ali e seguia Jesus de longe. E chegava uma criada e falava, você é um deles? Não, eu não sou. Você é um deles? Não, eu não sou. Você é um deles. O teu jeito de falar denuncia quem você é. Tá vendo? Então, é isso. Não é só o jeito de falar. É o jeito de andar. Tudo. O jeito de vestir. Sim, o jeito de vestir denuncia quem você é. Então, e hoje a gente vê assim, a gente se sente envergonhado, né? Porque até a forma de vestir. Sim. Até a forma de vestir. É claro que nós não estamos falando assim sendo radical, mas em tudo nós temos que ser equilibrado. A gente né? não está falando aqui de usos e costumes, né? Vamos dizer assim, né? Mas tudo tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado. Antigamente você andava na rua, você percebia quem que era crente e quem não era. Sim, exatamente. Antigamente, sim. Antigamente, né? E... na verdade, é assim, você quer olhar a verdadeira imagem mesmo, você faça essa pergunta para você mesmo, para mim mesmo. Você olha no espelho, você que está nos ouvindo aqui, olha no espelho e fala, eu estou bem? Eu estou agradando a Deus? É essa pergunta que todos deviam fazer. Eu estou agradando com as minhas palavras? Então, hoje, com poucas palavras, quando você chega numa rodinha, se você ficar quieto, você vai saber quem é quem ali. Sabe como? Pelas palavras das pessoas. Pelas palavras. Com poucas palavras você vai conhecer as pessoas, quem é quem. Eu quero dar uma dica, né? Sim. Você chega num ambiente, né? Pessoa que tá me ouvindo aí. Se você chega num ambiente, eu já sou assim. Se você chega num ambiente, a pessoa já começa a falar do outro. Já começa
já começa a falar da vida da outra pessoa, já Sim. começa a reclamar disso, reclamar não sei do que, reclamar Sim. não sei do que, na hora você já sente que Já aquilo ali, sente. que não tem comunhão com É, Deus, coisa não tem. nenhuma. E ainda pior, ainda vai falar de você pro outro ainda, se E- você não vigiar. E sem querer ou não, fica um clima pesado. Fica um clima pesado. Às vezes você fica indelicado, tem que Delicado. saber dosar as Essa coisas. Falar, pessoa- temos que dar de tolos para ganhar os tolos. Essa pessoa já não brilha. É, Né? Eu sim. não tô fugindo, acho que eu não tô fugindo do seu Não, testemunho. nem um pouco. Porque você é um testemunho de um exemplo que fez a diferença, né? Que as pessoas Sim. vê Cristo em você, né? Sim, Vê Cristo em você, viu Sim. nessas situações que você passou ali. Exatamente. Foi exemplo ali como cristão, né? sim. Interessante que Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Agora eu já vou voltar também e falar algo aqui que eu já lembrei também, que eu não Pode falei, de outra carona que eu peguei em São Paulo. Estava atrasado como sempre, né? Porque eu pegava muito ônibus. E uma dessas eu peguei e falei, senhor, prepara um vaso para dar uma carona para mim. Parou um caminhão na hora, parou assim. E eu gostava de um autor, inclusive vou até recomendar, porque foi um dos livros que me ajudou muito, que foi o livro do Kennedy Hagin. Kennedy Hagin. Tem muitos livros dele da Editora Graça. Eu não sou da Editora Graça, nada, não tenho nada, propaganda nenhuma, mas só que foi um livro que me edificou muito. E até hoje eu leio esses livros, abaixo ele assim e começo a ler. Olha só que interessante. O Espírito Santo de Deus sabia que eu gostava do livro. E eu queria comprar mais, eu não sabia onde comprar. Quando eu entrei, esse caminhão parou, eu entrei no caminhão dele, já estava tocando louvor. Estava tocando louvor, já gostei. Aí eu falei, glória a Deus. E ele falou, glória a Deus. Já bateu. Quando estou andando assim, eu olho no painel dele assim, olha só, não dá para entender. Dá um tanto de livro assim, um bolo de livro. Acho que tinha uns 15 livros ali. E eu tinha conversado com ele. Eu tinha pedido a carona para ele. Ele parou na hora o caminhão para mim. E conversa vai, conversa vem. Eu comecei a conversar com esse rapaz. Olha, tem esses livros aqui. Você pode pegar 3 para você aí. Aí quando eu peguei o livro, o nome do livro era do Kennedy Hagin. Segundo livro, do Kennedy Hagin. Terceiro livro, do Kennedy Hagin. Não aguentei. Dá tudo. Aí eu não aguentei. Eu comecei a chorar, porque eu falei com ele. Porque a intimidade que você tem é sua. Tem coisas que você fala com o Espírito Santo de Deus que você não precisa falar com a voz audível, mas sim só em sussurrar no seu pensamento. Ele já ouviu e sabia o que eu queria. Eu tinha pedido o livro para ele. E tinha pedido uma carona de um cristão. E essas duas coisas aconteceram. Só sei que de São Paulo, de São José dos Campos, que é o interior de São Paulo, até para cima ali em Arujá, a gente foi praticamente quase falando em mistério. O homem era abençoado mesmo. Glorificar o nome de Deus. Agora vamos subir um pouquinho mais para cima lá de São Paulo. É outro dia também, porque o Espírito Santo de Deus sempre usava os vasos para falar comigo assim, na igreja. Uhum. Pessoas que conheciam a minha conduta ali, conhecia a minha vida. E Deus usava essas pessoas. Só que eu queria um pouco além. Eu falei assim para Deus, Senhor, o Senhor usa fulano de tal para falar comigo, o Senhor usa tal, mas essas pessoas conhecem a minha vida. Olha só, não sei porquê, às vezes acontece isso, eu faço algo assim com Deus, assim, e eu falei assim em pensamento, eu duvidei e falei, eu duvido, olha, duvido, usei essa palavra, não podia ter usado, mas na hora, Deus sabe o meu coração, o Senhor usar um vaso para falar comigo, que eu nunca vi na vida, o Senhor usar essa pessoa, e fecha aspas. Não falei mais, assim, só sussurrando em pensamento. Tudo que eu vou falar agora aqui é em pensamento. Falava assim, o Senhor vai usar? O Senhor vai falar comigo, Senhor? E dirigindo. E de novo, fala comigo, Deus, fala comigo, mas querendo aquele algo mesmo profundo.
Aí parei lá em São Paulo, no posto Sakamoto. Tinha um carro que estava em cima da plataforma. E tinha um outro amigo meu chegando com 2. E de novo vou falar o nome do Luiz aqui. Ele vai gostar de ouvir depois. Ele estava com 2, um em cima e um na Asa Delta. Esse carro que estava na Asa Delta, ele pediu para ajudar, para empurrar, para pegar no tranco. Na saída do posto Sakamoto tem uma descida assim. Esse carro a gente empurrou e eu já tinha despachado ali a minha vida. Já estava tranquilo, já podia até ir embora. Mas fiquei ali dando um auxílio a ele. Porque a gente aprendeu isso, né? Um sempre ajudar o outro quando tiver apoio, assim, para apoiar, né? E estava ali apoiando. Aquele carro que a gente pegou no tranco, ele desceu e só parou na parte de trás e parou de funcionar ali atrás mesmo. Pegou no tranco, mas parou. Nisso, o rapaz sobe na caminhada e vai falar com ele, porque ele que trouxe o carro. Falou assim, tem como você me ajudar a dar uma recarga na bateria lá? Aí ele perguntou para mim, ô Carlos, tem como você ajudar lá? Eu falei, tem sim, eu vou lá. Olha só, como que Deus preparou algo, só ali ninguém, atrás ali mesmo, ninguém passava, quase ninguém passava, meio escuro ali. Eu parei com o meu guincho ali, peguei lá o cabo para dar a recarga, coloquei o cabo no chão, liguei ali, só que eu fui pegar minha luva. Nisso que eu fui pegar minha luva, o senhor que estava dirigindo estava com a esposa dele do lado. Quando eu fui pegar minha luva lá, ele foi lá e pegou o cabo, positivo e negativo. Eu tinha assim algo comigo, por exemplo, se ele coloca ali errado, o culpado sou eu. Eu só gritei de longe, o vermelho é positivo. Falei isso pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim, eu sei. Falou desse jeito, eu sei. Eu achei assim um pouquinho assim. Falei, o senhor sabe? Olha só o que eu falei, hein? Então não vai funcionar seu carro. Ai. Eu falei, e fiquei lá, aonde eu tava minha luva, fiquei ali mesmo, de longe. Eu só escutava esse barulho. Mas eu tinha falado que não ia funcionar. Eu tinha falado, né? Falei, tá bom. Eu falei, eu vou lá do lado dele. Vou do lado dele. Folgado. Esse homem é folgado. Pegou meu cabo ali para dar uma carga no positivo e negativo. Tá bom, vou ler. Quando eu cheguei, parei do lado dele e falei assim, não vai... Não chegou nem no F. O carro fez... Eu nem falei funcionar. Ele olhou pra minha cara e fez assim, funcionou. Tá bom, vai, tá bom. Aí eu enrolei o cabo, tô guardando ali. Quando ele tá saindo com o carro, eu escuto uma voz dentro do carro. Eu escutei. A mulher dele gritou assim, para aí. Mas fez um grito assim, com a mão pro marido dela. Ele parou na hora. Quando ele parou, aquela mulher, a esposa dele, veio marchando, igual soldado. Eu já me arrepiei das plantas dos pés até o último fio de cabelo. Me arrepiei mesmo. Lembro como se fosse hoje. E toda vez que eu falo isso, eu sempre me arrepio. Ó. Me arrepio. Sabe o que ele falou pra mim? Olha, usou a voz dessa mulher. Quem sabia disso era só eu, mas ninguém sabia. Olhou e falou assim pra mim, veio marchando, parou na minha frente e falou, homem, você não pediu? Ele falou a hora que eu falei, falou tudo. Eu não aguentei de tanta unção que eu senti, de sentir que realmente Deus trabalha no mínimos detalhes. Eu me ajoelhei e pedi perdão para Deus. Perdão porque não que eu desacreditei, porque eu queria ouvir uma voz assim de um vaso diferente. E ele faz, e ele fez. Isso foi maravilhoso, foi tremendo. E eu glorifico a Deus por tudo isso. Se a gente ficar aqui, a gente ficar horas e horas falando o que ele já fez. E não vai deixar de fazer. Posso falar outra do monte? Pode. Então, pronto. Eu com um colega ficamos 3 dias no monte orando. 3 dias no monte, sem descer. Ficamos 3 dias. Isso foi em São José dos Campos também. E ficamos lá, levamos somente 1 litro de água. Para eu ele dividir esses 1 litro de água, acho que foi 2 litros de água. Ficamos ali sem comer nada. Ficamos ali no monte. Era oração, hino da harpa. Oração, hino da harpa. Oração, hino da harpa.
Deixamos uma barraquinha só. Quando eu sentia sono um pouco, ia lá dormir um pouco, depois a gente revezava. Mas sempre um acordado, com as mãos levantadas, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Desci do monte. Fomos para casa dele, fizemos uma bela uma macarronada, descemos. E passou 2 dias, um casal me convidou para fazer um churrasco na casa dele. E ali ele tinha as filhas dele, tudo. Tava ali e falou, não, aceito o churrasco sim. Vamos lá fazer um churrasco. Só que nesse churrasco, a gente estava conversando sobre a palavra de Deus. Olha, qualquer dia eu vou vir aqui dar um estudo da palavra de Deus para vocês, que não sei o quê. Olha, vai ser bênção. E aí brincamos, demos risada, tudo. Aí no final, na hora de eu ir embora, ela falou assim, irmão Carlos, tem como você fazer uma oração para mim? Eu falei, tem sim, faço uma oração para você. Nisso que eu fui fazer a oração, manifestou uma entidade. Eu me lembro de uma passagem aqui, quando Jesus chegou ali nas margens ali, apareceu aquele endemoniado de Gadara. Quando Jesus foi expulsar aquele demônio, falou assim, qual é o teu nome? E esse demônio falou, Legião, porque tem muitos de nós vivendo aqui dentro deste homem. E isso era bem no começo, assim, eu falei, não, o próprio Jesus perguntou o nome dele, mas ele sabia o nome dele. Mas ele perguntou, qual é o teu nome? E eu perguntei o nome daquele demônio naquele dia. Ele falou, Capa Preta. Eu falei, então, Capa Preta, você vai sair em nome do Senhor Jesus para nunca mais voltar nessa família. E nisso foi rápido. Eu fiz assim só... eu não sabia que tinha o dom do assopro. Mas um dia, Deus me deu um sonho que eu chegava nas pessoas na igreja e chegava e fazia assim. E assoprava. E saía aquela entidade. Foi automático. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu vi que tinha uma entidade ali que eu tinha que expulsar e fiz em nome de Jesus e assoprei. Quando eu assoprei, aquela entidade saiu. Só que a filha dela estava junto ali com a gente. Aquele demônio saiu? Sim, saiu. Mas usando a palavra de Deus, dentro de uma pessoa não tem só um demônio. Aí eu falei, só que ela não olhava no meu olho. Eu falei para ela assim, tá tudo bem, irmã? Eu falei, tá tudo bem. Irmã, tá tudo bem? Se tiver tudo bem, olha na minha mão. E ela desviava os olhares e não olhava na minha mão. Quando ela fixou os olhos na minha mão, manifestou de novo. Quando manifestou de novo, já me manifestou dançando e colocando a mão na cintura. Aí eu já entendi que era pombagira. Em vez da filha dela ficar ali quietinha e esperar o trabalho de Deus, ela tirou totalmente a minha autoridade, que estava ali na frente para expulsar aquele demônio, tirou minha autoridade, bateu no meu peito e falou assim, com ele você não saiu, comigo você vai sair. Falou, usou essas palavras e bateu no meu peito e tirou. Por isso que é interessante, quando a gente está fazendo um trabalho desse, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que interceder. Se tiver um pastor no trabalho, estiver ali, a gente tem que interceder. Eu só vou fazer algo se o pastor me autorizar. O pastor está ali expulsando. Eu falei, não, eu vou interceder pela vida do pastor, que Deus vem usar ele. Mas ela tirou minha autoridade ali. E nisso que ela tirou minha autoridade, a pombagira fazia assim na cara dela. Mas fazia desse com as palavras, usou, xingou ela de uns nomes feios e fez assim, tipo, debochando a cara dela. Debochando a cara dela. E eu falei, meu Deus, dá sabedoria, dá sabedoria. Quando eu cheguei, eu falei, ó, irmã, dá licença, por favor. E só falei assim, pombagira do inferno, em nome de Jesus, pro chão agora. Ela, pum, do chão. Deus mostra para mim 3 trabalhos em 3 cemitérios que você recebeu, que eu quero aqui agora. Todos aqui. E o demônio com a mão para trás, ele colocou a mão para trás e foi fazendo assim. Pegou? Ele falava, não. Pegou? Eu quero aqui no chão. Colocou lá, foi em 3 cemitérios, pegou os trabalhos que tinha feito para essa família, para essa mulher. E ela ali, pegou tudo, pegou. Coloquei a mão na cabeça dela e falei, leva tudo que é seu. Esta família vai ser liberta em nome do Senhor Jesus. E você nunca mais vai voltar aqui. Essa família vai congregar, vai ir para a igreja em nome de Jesus. E fiz. Assoprei. Quando eu assoprei, ela voltou em si. Quando ela voltou em si, ela levantou chorando assim,
agradecendo, e o marido dela, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, falando assim. Ela foi, espera aí, irmão Carlos. Foi lá no quarto dela, ela voltou com um short jeans rasgado assim, que ela usava para provocar os homens na rua. Mas não é ela que vestia. Olha só o que ela falou. Tinha um espelho, e ela parava de frente para o espelho, e a pombagira incorporada nela falava, você vai vestir. E ela olhava no espelho, não, eu não quero. Daí a pombagira tomava ela, você vai vestir. Não, eu não quero, não quero. A pombagira vestia ela, com aquele shortinho dela, e ela ia pra rua para provocar as pessoas. Meu Deus. E hoje eu estou liberto, irmão Carlos, eu estou liberto. Chorando, chorando assim. Quando ela falou, eu estou liberto, eu estou liberto, eu estou liberta. Daqui a pouco aquela mulher colocou em posição de sentido, como se fosse um soldado de novo, e começou a falar em mistério, mistério. Colocou a mão no meu peito de novo e falou, homem! E Deus começou a falar comigo de novo, sempre daquele jeito. E ali eu glorifiquei o nome de Deus. E aquela família foi liberta. Pelo que eu sei, até hoje, depois daquilo, todos eles se reconciliaram com Jesus. Depois de um tempo atrás, fiquei sabendo que estavam todos indo para a igreja e o nome do Senhor foi exaltado mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É benção demais. Por isso a importância de você estar preparado, né? Para enfrentar, né? Quando vier essas coisas. Nós, cristãos, todos nós temos que estar preparados. Tem que estar. E você estava preparado ali, né? Sim. Para enfrentar isso aí. Sim. Lindo mesmo, né? Lindo, O que Deus bonito. fez ali. É. Meu Deus. É onde ele quer atacar, que é nas famílias. E você trabalha com libertação? Não, as pessoas te procuram para chorar? Não, é porque o meu lado, assim, eu não sei se eu não tinha muita cobertura espiritual, porque quando eu chegava para falar com grandes homens de Deus, eles não acreditavam muito nas coisas que eu fazia, assim, no ministério, assim, no meu ministério. E que nem eu no começo eu falei, eu tinha um sonho de escrever um livro, né? Até escrevi assim, eu comecei a escrever e parei. Mas tá voltando de novo esse desejo, só que não acabou por aqui, né? Tem bênçãos demais para contar, que nem eu falei para vocês, a saída do Brasil para ir para Portugal, eu vendi tudo. Hoje você é presbítero? Presbítero na igreja, nessa Assembleia de Deus. Faz tempo que você é presbítero? Sim, desde a época que eu saí daqui, faz mais de 15, uns 20 anos. Assim, como presbítero, uns 16 anos mais ou menos. Mas Deus tá colocando no meu coração para falar algo para você. Sim. Eu acho que Deus me mostra você como um pastor. Amém, já recebi muito também. Deus me mostra você como um pastor. Glória a Deus. Amém. Isso é o que Deus tem falado no meu coração agora. Olha, testificou no meu coração. Amém. Amém, recebo. Amém. Amém, recebo. E esse testemunho tá gravado aqui. Tá gravado? Tá sendo gravado. Olha. E o dia que você for pastor, nós vamos... Eu creio. E o dia que vocês forem para Portugal também, as portas estão abertas também para lá. Vai estar a prova aqui de que Deus falou aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tem mais. Vamos lá, vamos ver mais. agora. Tem muito mais. Depois de tudo isso, você foi para Portugal, né? Então, depois disso... esse desejo? Olha, na verdade, esse desejo veio depois que eu fui assaltado. Porque eu estava numa empresa chamada Transpanorama, que é da G10, e sempre fui carreteiro. Sempre carreteiro. Mas teve um dia antes, eu ganhei uma alma para Jesus. No dia seguinte eu tinha que subir para Rio de Janeiro. De São Paulo para Rio de Janeiro. Eu tinha ganhado uma alma antes, falei do amor de Deus, e no dia seguinte ia para o Rio de Janeiro. E esse desejo para sair do Brasil, eu amo o meu país, amo. Mas questão assim para você andar de caminhão, tudo é precário. Assim, é muito assalto, você para nos lugares, não tem os postos. Depois, mais para frente, eu vou falar como que é os postos daqui do Brasil, que eu passei por aqui e trabalhando na Europa também. Uhum. Não que lá não tem assalto, tem, mas é muito menos. E nesse dia que um dia antes tinha ganhado a alma para Jesus e
O rapaz chegou e falou para mim, olha, não tem uma carreta para você subir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas tem como você ir com um caminhão? Eu falei, tem. E eu tinha acabado de entrar na empresa. Nisso, às 3 horas da manhã, é justo os dias que, o horário que eu gosto mais de orar. Eu estava dirigindo, eu estava chegando ali no Rio de Janeiro, tinha um carro parado no acostamento, com os pisca-alerta ligado, e eu passei por ele. Quando eu passei por ele estava parado, e eu olhando no retrovisor, às 3 horas da manhã, aquele carro veio com xenon tão forte, que ofuscou a minha visão, e passou assim, passou do meu lado. Quando ele passou, ele parou lá na frente, onde era a estratégia que eu ia entrar, que tinha Pavuna, tinha até a Polícia Federal ali perto, e tinha um retorno. Ele parou ali um pouco antes, ligou o pisca-alerta de novo. Meu coração já fechou. Quando fechou, eu passei por ele. E o caminhão não passava de 90, não tinha como correr muito. Passei por ele. Falei, tomara que ele não vem. Daqui a pouco aquele carro vem de novo com aquele xenon. Falei, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus. Aquele carro parou do meu lado. Tava tudo preto, sulfilmado o carro aqui. Ele parou, desceu assim, o vidro. O cara veio com uma metralhadora, apontou para mim. Outro de trás, abriu o vidro de trás também. Veio com uma 9mm. Como eu servi a aeronáutica, eu vi que era uma 9mm, com pente alongado, deu para ver, apontada para mim, e o outro com metralhadora aqui. Para. E você não para? Não tem como. E me levaram ali para a favela de Pavuna e assaltaram. Tal. Fiquei ali, entrei num lugar com mais de 20 caras armados, entrando numa viela assim, comemorando que o caminhão estava entrando ali. E nisso mandaram o caminhão entrar de marcha ré no local, fecharam o portão. Nisso que fecharam o portão, começou a aparecer muita gente. Eu não saí do caminhão e ficou uma pessoa do meu lado aqui, falando assim, motor, fica tranquilo, nós não vamos fazer nada com você. A única coisa que eu falava, oh meu Deus, me proteja. Pedi a proteção de Deus. Nisso eles arrombaram o LAC lá atrás. Depois que eles limparam o caminhão, pediram para sair. Sai. E tivemos que conversar com o rastreamento para liberar, senão não ia conseguir sair dali. Nisso que eu saí, o caminhão ficou um pouco aberto. Eu andava um pouquinho, o caminhão já começava a apitar. E nisso, um rapaz de mochila, fingindo que estava indo trabalhar, mas era um deles, sempre me acompanhando, sem nada, sem arma, sem nada. Vaza logo, falando assim pra mim. É o rastreamento. E aquela loucura pra eu sair logo dali. Quando eu saí dali, me levaram pra Polícia Federal. Você imagina uma pessoa que dirigiu a noite inteira, não dormiu. Eu fiquei o dia todo na Polícia Federal, lá do Rio de Janeiro, eles querendo achar alguma falha em mim. Ah, meu Deus. Que eu era o errado. Achando que você era cúmplice. Achando que eu tinha armado a situação, tudo. E ali eu falei, meu Deus, que situação. Preocupado, e o sono batendo, e eles ali, entrava um policial, entrava outro, aonde foi, é aqui, expliquei tudo para eles. Mas tá bom, fui embora. Nisso que fui embora, em vez de eu vir de carona com alguém, não. Eles mandaram eu carregar à noite para subir de novo para Cajamar ou São Paulo, para cima aqui, e o cansaço. Chegou um determinado tempo, já era de dia, eu estava chegando em São José e um caminhão parado no acostamento. Nisso, parado no acostamento, eu tive um apagão. Apaguei mesmo. Eu só sei que eu acordei com algo me espetando assim, tipo assim, de um elétrico assim, tipo assim, acorda. Eu só sei que eu fiz tempo assim, ia bater na traseira daquelas caminhão que é de carroceria, mas a batida ia ser feia, não tinha como sobreviver ali. Eu só sei que eu fiz assim, virei, o caminhão fez assim e eu consegui sair. E eu ali mais uma vez, oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Comecei a agradecer a Deus, porque Ele me acordou. Eu senti, certeza. Porque você sente algo, uma desperta Meu assim, Deus. e tirar assim o volante, Ele me acordou. E ali foi benção, e pronto. E agora
dando continuidade, né, como eu fui para Portugal. Então esse foi um dos motivos que eu não queria ficar. Falei, não, eu quero trabalhar na Europa. E Deus usava os vasos para falar comigo que ia me levar para um país. E graças a Deus, eu vendi tudo, vendi a casa, vendi o carro, vendi moto, tinha moto, vendi tudo. Falei para minha esposa, olha, você fica na casa dos seus pais durante um pouco tempo e eu vou para Portugal e eu consegui o contrato de trabalho, eu fui com visto de trabalho, nisto com visto de trabalho, e chegando e antes de sair aqui do Brasil, teve uma pessoa que estava contratando as pessoas para ir para lá, um amigo meu me indicou e eu fui até ele. E ele mostrou realmente os papéis das pessoas que ele mandou para Portugal. E eu acreditei nisso. Eu já tinha um dinheiro já juntado. A minha esposa praticamente já estava certo para ir para casa dos pais dela. Eu peguei esse dinheiro e dei na mão dele. Mas justo quando chegou a nossa vez, que ia mandar com contrato de trabalho, cadê o contrato? Cadê não sei o quê? Essa pessoa, ele mandou os primeiros e os outros para trás, ele passou um chapéu em todos. Passou chapéu em todos. Foi um golpe que você tomou? tomou? Foi um golpe que eu tomei. E isso já estava tudo certo para ir para Portugal. A gente já tinha vendido tudo. Aí a minha esposa entrou em desespero. Começou a chorar. Eu falei, não, Deus ele tem uma saída pra gente. Tem uma saída. Aí consegui falar com um. Aí conversei com o irmão, que ele ouviu minha história e falou, olha, tem uma empresa que tá pegando. Tá pegando e tá mandando. Aí pegou e fui para essa empresa. Aí depois mudou a situação, consegui ir para Portugal com contrato de trabalho. Nisso eu falei, minha esposa, espera aqui que eu vou lá conseguir o trabalho. Aí entra aquela parte de você estando em Portugal, comecei a trabalhar, então ganhava muito pouco. Falei, olha, eu ganhava 4 euros por hora. E minha esposa estava aqui, o dinheiro acabando, e ela precisando de dinheiro aqui, e eu pouco lá, tinha que alugar uma casa para recepcionar minha família, para eles chegar aqui e ter pelo menos a casa. Sim. Aí chegou um certo momento que eu cheguei e falei, olha, eu não estou aguentando mais, o salário está muito pouco, vocês que contrataram a gente, eu devo satisfação para vocês, mas eu preciso partir para outra área. Nisso, aonde que eu comecei a deslanchar. Porque eu fui começar a trabalhar de pintura, trabalhar de servente de pedreiro, trabalhar de pedreiro, e aonde eu consegui comprar os meus móveis tudo à vista, trabalhando assim. Quando chegou a hora de tirar a minha habilitação, o que aconteceu? Como eu servia a aeronáutica, eu pulei da B para a letra E, que foi uma coisa legal, não foi ilegal, porque o sargento falou, eu quero esses soldados rápido. E eu sempre tinha desejo de dirigir por causa do meu pai, que era com caminhão. Tirei a minha habilitação, aí quando chegou a hora de tirar a habilitação, quando foi para Portugal, foi em torno de 23 motoristas, eu fui um dos que foi com visto de trabalho, eu fui o segundo a pisar na terra portuguesa. O segundo. Então, obviamente, como eu cheguei, tem mais tempo para eu mexer com a documentação. Quando chegou a minha vez para mexer com a documentação, pronto, você não tem a C. Você não tirou a C. Não, mas é uma coisa legal. Aí mandei documento para o MT mandou para lá. Com os outros colegas, todos deram todas as categorias para eles. Quando chegou na minha vez, por causa do meu nome, que é Antônio Carlos de Oliveira, já tem um nome português no meio, né? Dificultou. Ele falou, olha, a gente tem que avaliar melhor, porque tem 20 pessoas em Portugal sendo procurado pela justiça, inclusive é o mesmo nome que o teu. E nisso atrasou. Quando atrasou, a mulher do IMT, que é o órgão que vê essas coisas, já ficou com o pé atrás comigo. Uma pelo nome e uma pela habilitação, que eu não tinha C. Ou seja, esse rapaz está querendo enganar a gente. Atrasou o meu lado. Nisso que atrasou meu lado, a minha família chegou. Quando a minha família chegou, eu ganhando pouco, não fui pro caminhão. Aí complicou. Mas onde eu vi o sobrenatural de Deus. A minha mesa sempre com farturas. E eu sempre fui voltado pro lado da agricultura. Sim. Meu pai ensinou a plantar tudo. Então, um colega português
me emprestou o terreno. Olha, eu te empresto esse terreno aqui para você plantar. E lá eu fiz um cercado, coloquei umas galinhas, dava ovo todo dia. Depois aluguei uma casa, coloquei as galinhas lá na casa. Era todo dia meus filhos pequenininhos indo lá pegar ovo. Olha, a fartura. Eu falo fartura, mas fartura mesmo. Em momentos difíceis. Eu vivi o sobrenatural. A minha esposa, depois que eu vi isso, ela vai concordar, claro. Uhum. Fartura. Aí depois disso, tirei a minha habilitação. Quando eu tirei a minha habilitação, aí fui para os caminhões, aonde desafogou. E em menos de 3 anos e meio trabalhando com caminhão, a gente pagava na renda, porque a renda lá em Portugal está muito cara. Se vocês pesquisarem na internet aí, está muito caro. Eu pagava 530 na renda, um apartamento, euros. E a mulher chegou, mandou uma carta de um advogado falando, olha, vocês vão ter que sair, vocês têm um prazo para sair e a gente vai aumentar a renda de vocês para 600 euros. Aonde que eu falo para você que a gente entrou, tem pessoas que estão na área estão conformadas com aquilo. Aonde eu entrei, falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito, eu sou filho de Deus vivo, eu não aceito ficar nesse aluguel. Não aceito pagar esse aluguel. Eu fiz 2 campanhas de oração no caminhão, um final de semana, sexta, sábado, domingo. Dei entrada na casa, eu tinha um contrato de trabalho não efetivo. Para o banco liberar algo para uma pessoa que trabalha lá em Portugal, eu tinha o cartão de residência, né? Que é o título de residência, e eu tinha entrado na empresa, e essa empresa só dava o documento de efetivo durante 2 anos, e eu não tinha 2 anos. Praticamente, aos olhos humanos, é impossível você chegar no banco, eu sem o dinheiro, e não ter o dinheiro e fazer isso, e aí onde eu entrei na palavra de Deus. Tem aquela parte que fala assim, que o apóstolo Paulo fala, por esta causa eu me ponho de joelhos. E eu falava com Deus, Senhor, por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu preciso dessa casa para minha família, eu não quero ficar pagando essa renda, aonde eu consegui viver outra vez o sobrenatural de Deus. Porque a mulher do banco olhava para mim e falava, você tem contrato de efetivo? Olha, eu não tenho. Ela olhou para mim e falou, Carlos, é impossível uma pessoa não conseguir uma casa sem o contrato de efetivo. Pode dar continuidade. Dá continuidade. Aí caí na campanha. E ela chegou outra hora para mim e falou assim, você tem o dinheiro da entrada? Eu falei, tenho, mas não tinha. Então, eu fiquei no estreito. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Então eu estava esperando algo grande de Deus e entrei nessa campanha. Sexta, sábado, domingo. E o outro final de semana, o segundo dia da campanha, sexta, sábado, domingo. 3 dias. Foi 6 dias de campanha orando em cima desse versículo. Por esta causa eu me ponho de joelho. Porque antigamente ele chegou e falou assim, porque era algo praticamente aos nossos olhos impossíveis. Diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então eu crio no sobrenatural. Nessa que eu crio no sobrenatural, entrei nessa campanha, sem ter o dinheiro. Quando eu estou descendo de volta para Portugal, olha, você precisa assinar o contrato. Você tem o dinheiro? Tenho. No último dia para eu assinar o contrato, o dinheiro entra na minha conta. Entra na minha conta, aí o sorrisão tá aqui. Não acredito que eu vou assinar o contrato. Eu vou assinar o contrato. Aí fui lá, assinei o contrato, e hoje nós estamos lá, morando na casa. Eu pago muito menos de uma renda que eu ia pagar. Que eu ia pagar 600 euros. Essa renda é o aluguel, né? Desculpa. Às Aqui vezes é aluguel. Só para as pessoas entenderem lá. Às vezes eu faço essa confusão aí. É verdade. A renda que eu falo é aluguel. Certo. É um aluguel. A renda era muito cara, aluguel. E o nome do Senhor foi exaltado. E Deus sempre falou comigo. Vou eu assinar aquele contrato. Vou eu assinar aquilo. E sempre falou assim comigo de uma forma sobrenatural. Porque que nem eu conversei com o irmão, eu creio no sobrenatural.
Eu creio. Deus deixou isso pra gente mesmo. E o nome de Deus foi exaltado. E tem o do terreno também, que eu, graças a Deus, eu não sou apegado com bens materiais, mas graças a Deus, Deus me honra nessa parte, toda a honra, toda a glória para Ele. Porque dessa parte do terreno também, chegou uma pessoa, e paguei muito barato no terreno também, e chegou para mim e falei, quanto você quer pagar no terreno? Ainda perguntou quanto eu queria pagar no terreno, e graças a Deus, equivalente a 3 campos de futebol, tem um terreno, uma área boa e plana também lá. Glória a Deus. Graças a Deus. Uma Glória fé, a Deus. né? Uma fé tão grande que você tem, Deus Graças honrou a Deus, graças a Deus. Tem. essa fé maravilhosa, grandiosa aí que Deus te deu, né? Mas que seja, né, irmão? Para honra e glória a honra dele. e a glória do nome do Senhor Dele. Jesus Cristo. Dele. Tudo para ele. E eu fico feliz por você ter vindo aqui, né? Te dado esse exemplo. Sim. De participar do Crente, porque o nosso podcast se chama Crente Podcast. E a gente vê aqui uma pessoa crente mesmo. Graças a Deus. Crente de exemplo. Que é exemplo para mim aqui, né? Eu sempre falo que eu aqui estando sentado aprendo também muita coisa. Aprende. E hoje eu aprendi muito com você também. Aprende. E as pessoas que estão assistindo também, eu tenho certeza que estão aprendendo com obrigado. você. Só tenho a agradecer com o teu também. exemplo, com a tua fé. Obrigado. Em Jesus Cristo, né? Sim. Em servir a Deus. Sim. Agradeço por tudo, por tudo. Deus é dono de tudo, né? É, bem. E hoje você agora vai voltar para Portugal. Não, hoje não. Hoje, não. Agora você veio visitar aqui, né? Sim. Eu só vim a passeio, né? Visitando, a passeio. Sim, eu vim a passeio. Cheguei aqui dia 7, regresso dia 28. Estou na casa do meu sogro e um amigo me cedeu ou um apartamento ou uma casa para ficar um tempo também na minha cidade natal, que é São José dos Campos. Vou ficar lá acho que uma semana e rever meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, primas, dar um abraço em cada um. Amém. Né? E deixar saudade, deixar saudade e abraçar eles. E tô junto com a minha família. A minha família veio na frente, né? Eu fiquei lá trabalhando, fiquei um mês sem ver eles, fiquei com muita saudade. E agora estamos juntos aqui e vamos regressar juntos. Glória a Deus. Glória a e Deus. eu entrego essa palavra para você, que Deus tocou no meu coração muito forte aqui, enquanto você contava o seu testemunho, que eu via você como um pastor. Deus levantando você como pastor. Amém. Deus falava muito forte ao meu coração. Ainda bem que tá gravado então, né? Bem que tá gravado. Porque depois você vai pegar essa mensagem, fazer um corte e vai mandar pra mim. Vou mesmo. Ou eu vou fazer. Vamos sim. Amém. Então, Rafael, eu também agradeço. Não sei se o tempo, não sei como que é o tempo aqui. Tem muito aqui testemunho. Nós somos à vontade. Tem muito testemunho, tem mais coisas. Mas se quiser a segunda parte, eu não sei como que funciona. Aí, deixa não na tem mão mais de Deus. alguma experiência forte que você teve, que você quer compartilhar? Olha, em algum tem momento? assim, que eu continuo, para os irmãos entender, que eu continuo agora lá em Portugal, ganhando almas, só que confesso para os irmãos, todos que estão ouvindo, que é mais difícil, vamos saber falar as palavras, mais difícil, assim, que é um povo diferente, cultura diferente. Cultura diferente. Eu fiz uma pergunta para você, muito curiosa, que eu fiquei muito curioso. Sim. Porque você trabalhou no Brasil, nas rodovias, e via o quanto que o espírito da morte tenta tirar a vida das pessoas. Sim. Lá é diferente? Eu sinto diferente, assim, pela área de rodovias, assim. Eu tô 6 anos lá em Portugal. E é difícil você ver um acidente. Porque aquilo que eu te falei no começo da nossa conversa sobre o cartão tacógrafo, né? Que é dos caminhões. Ali a lei funciona para os caminhões. Então eu dirijo 8 horas ou 9 horas, ou durante a semana 2 vezes 10 horas, e eu tenho que parar para descansar. Ou eu tiro pausa de descanso de 9 horas ou 11 horas. Isso é obrigatório. E por isso que os acidentes são menos, né? Muito menos, porque por fazer isso e usar esse cartão tacógrafo, é obrigatório você parar para descansar.
E eu não vejo muito assim, por esse lado, nas rodovias, que nem eu orava nas rodovias no Brasil, eu orava pelo espírito da morte, porque ele atua muito ali, nas mortes, tudo, e eu já cheguei a pegar vários acidentes. Se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar muito tempo falando. Eu sei de quilômetros aonde começa lá em São José dos Campos, que é 159 até 231. Então, cada lugar que anda assim, eu tenho uma coisa para eu falar. Tem muita Há algo para eu falar. Algo. Tanto lá em Caçapava, como lá no final da rodovia, que é o quilômetro 231. Então, cada coisa que acontece comigo ali que é sobrenatural. É o que a gente estava conversando, né? A importância da gente, em todos os... Quando a gente vai viajar, fazer uma viagem, a gente começar uma oração, entregar Sim. as nossas vidas a Deus, Exato. pedir a proteção de Deus É. em todas as viagens que a Sim. gente for fazer. E tomar os cuidados, né? E tomar os cuidados. Tomar os cuidados. Não vai ser que nem louco na rua, que... Aí você não ajuda Jeová, não. Não, não. Lembra que eu falei pro irmão lá da porta, lá, de sair 3 dias marchando lá e ungindo a porta? Aham. Por quê? Lembro. Então eu posso contar também? Pode. Então, eu fiz uma campanha de 3 dias. E pela fé, sem sentir nada, abri a Bíblia, li o versículo e orava, porque eu ia fazer uma campanha em casa. E eu ia orando, marchando até a porta e ungia. E falava assim para Deus: só entra quem o Senhor permitir. Ia marchando, só entra quem o Senhor permitir. No 3º dia, ungia, só entra quem o Senhor permitir. E tinha outra pessoa dirigindo esse trabalho e me cedeu a oportunidade. Mas isso na minha casa mesmo. Mas essa pessoa estava dirigindo e eu dei a saudação falando o quê? Que só entrou aqui quem Deus permitiu. Porque, tá vendo aquela porta ali? Eu ungi 3 vezes ali e eu orei. E só entrou aqui quem Deus permitiu. Quando eu estava falando isso, parou um homem na porta que não atravessava aquela linha imaginária que eu tinha orado, marchando até lá. E não conseguia entrar. Eu estava falando isso e as pessoas estavam ali de prova. Tá vendo aí, ó? E só estiquei a mão assim. Quando eu estiquei a mão assim, parecia que foi um anjo tão forte, que bateu no peito daquele homem. Ele levantou as 2 pernas para trás e caiu, possesso. Então, como tem um poder da gente ungir a nossa casa, ungir o nosso lar, e tomar muito cuidado quem a gente coloca dentro de casa. E ungir. E fala assim para Deus: Senhor, coloca aqui em casa quem o Senhor permitir. Porque a sua casa tem que ser um cantinho do céu, vamos dizer assim, né? De oração, de paz. Por isso que muitas pessoas não sentem paz dentro de casa mais. Não tem harmonia mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está longe, não ora, não consagra a sua vida, não pede para Deus para entrar só pessoas quem Ele permitir. É verdade. As pessoas colocam um monte de gente dentro de casa e não sabe quem entra dentro da sua casa. É verdade. E é assim que foi sua bênção. Poder de ungir, né? Exatamente. Quando nós vamos sair, viajar. Viajar também. E você falou das rodovias lá. Quem a gente vai comprar na hora de comer. Comer. O que a gente vai comer. Exatamente. Agradecer a Deus pelo alimento. Agradecer a Deus. Exatamente. Isso é importante, né? Só bênção. Deus tem só bênção pra gente se a gente crer. Glória a Deus. Deus, Ele abençoa. Assim, todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, então é isso. Pode ir. Irmãos, quem quiser conversar com o nosso irmão, nosso convidado aqui, vai estar o Instagram dele na descrição do vídeo aqui, né? Eu tenho certeza que os nossos irmãos sempre procuram, fazer pedido de oração. Sim. Né? Eu sei que vocês querem sempre estar o contato do convidado, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Presta atenção. Lá na descrição vai estar o contato dele e também o contato de você que tem um testemunho e quer vir aqui contar o seu testemunho no Crente Podcast, tá bom? Então são 2 links diferentes, tá bom? Se você quiser chamar ele, conhecer o Instagram dele, vai estar lá. Se você quiser mandar o seu testemunho pra gente, vai estar lá também um link separado lá para você estar mandando o teu testemunho. Eu posso fazer o convite também para as pessoas que moram em Portugal, visitar a nossa igreja, que o irmão também vai colocar lá, a Assembleia de Deus,
Ministério Missão Europa, que fica ali em Caldas da Rainha. Convido vocês para nos visitar. O pastor Adalto e o pastor João vão estar ali de braços abertos para receber. Pode ter certeza que você chegando ali, você vai receber um abraço deles, porque na Europa toda é difícil você encontrar uma igreja assim que seja amorosa. Eu falo assim, é difícil. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos não se esfriando. Então está esfriando. Verdade. E ali eu encontrei algo diferenciado. Você que está sem igreja, que mora em Portugal, que quer visitar, apareça lá. Depois você me fala. A gente vai deixar aí, né, pastor? Vamos deixar. O da igreja e o meu Instagram também. Isso, vai lá visitar a igreja lá. Um dia, quem sabe, a gente não vai lá também. Né? Vamos dar uns glórias juntos. Quem sabe um dia, vamos sim. Amém. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Amém. Viu? Agradeço pelo ter viajado quanto tempo aí de carro pra cá. Olha, na verdade, eu fiz uma escala em Madrid. Então eu saí de Portugal, fui para Madrid. De Madrid, eu vim para Portugal. Então eu fiquei no avião 11 horas. 11 horas de viagem. 11 horas de pra viagem. Estar aqui contando esse testemunho. Para estar contando e abençoando a sua vida que está aí na sua casa. Amém. Amém? Irmão, presbítero, o senhor pode fazer uma oração? Sim, vamos fazer uma oração. Ora por mim, ora por esse ambiente aqui, que a gente sente a presença de Deus. E para aquelas pessoas que estão aí ouvindo. Amém. Queria agradecer também ao Rafael, nosso cameraman que está ali. Qual é o seu nome mesmo? O Gustavo, que está ali atrás dos bastidores também. São pessoas abençoadas. Agradeço pelo lugar aconchegante. Amém. Eu vi as pessoas falando e é muito bom, muito gostoso estar aqui. Eu me senti à vontade. Amém. Espero que todos tenham gostado do testemunho. Quem sabe mais para frente tem muito mais também. Tem muito mais. Você que é de Portugal, quer vir aqui, já convido, já manda o testemunho. Né? Verdade. Um dia que você dá uma passada aqui no Brasil, igual ele fez, você pode vir aqui também. Vai ser só benção. Então vamos orar então? Vamos. Você que está aí na tua casa, feche os teus olhos, vamos orar. E como forma só de agradecimento a Deus, agradecer por este momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Pai, por tudo que você tem feito na minha vida, Pai. E o que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas que vão ouvir, Pai. Vão estar nas suas casas, Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, entra, Pai, neste lar, Senhor. Entra nesta casa dessa pessoa que está ouvindo a minha voz agora. Se tiver alguma entidade maligna nesta casa, Senhor, vai arrancando quando eu abrir aqui agora, Senhor, colocar minha voz aqui, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar de forma sobrenatural, papai, é o que nós cremos, Senhor. Entra com providência, Senhor. Abençoa a vida do Rafael. Oh, meu Deus, abençoa a vida desta família, Senhor, desse local, desse crente podcast, Senhor. Muitas pessoas vão entrar aqui e vão sentir, Pai, a Tua presença, Senhor. Eu coloco aqui, Senhor, a minha voz, Pai, para trabalhar, Pai, na Tua obra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa e proteja, livre de todo mal, Pai. E aonde estiver, Pai, uma entidade maligna nesse lar, eu declaro agora, Senhor, em nome de Jesus, que venha sair, Senhor, todo mal, Senhor, toda macumba feita, Senhor, todo trabalho, toda bruxaria, seja desfeita, Senhor, em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh, meu Deus. Obrigado. Tremendo. Obrigado, irmão. Amém. Já. Deus abençoe pela tua vida. Amém. Pela tua casa, Deus abençoe. Deus te guarde, você, tua família, Amém. teus filhos. Obrigado. Continue te prosperando. Em nome Obrigado. de Jesus, lá no país onde você está. Amém. Obrigado. Amém. Tua igreja, Amém. teu pastor, manda um abraço para ele. Mando. Já tô eu mesmo mandando aqui também, mas Deus abençoe glória. tua igreja, os irmãos lá. E muito feliz pela tua presença aqui. Obrigado. Agradeço também por vocês abrir a porta para a gente entrar também. Amém. Você que ficou assistindo aqui, muito obrigado por ter ficado até o final. E Deus abençoe você, tua casa. Receba essa oração e fica na paz até o próximo episódio, tá?
Não para nesse não, tem mais muitos e muitos testemunhos aí. Nós temos mais de 100 testemunhos aí no canal para você assistir. Deixa essa Netflix aí, pelo amor de Deus. E vem pro Crente Podcast assistir esses testemunhos maravilhosos que tem edificado muitas e muitas vidas. Amém. Vou falar antes de encerrar uma coisa. Hoje eu não anunciei a Deserva Concept, que hoje está sendo parceira nossa do Crente Podcast. Hoje eu não falei. Sabe por que eu não falei? Porque eu estou procurando, irmão, uma empresa, uma loja que possa ser parceiro nosso. Só que essa loja tem que ser roupa social para mim. Então, se você tem uma loja de roupa social masculina e quer ser parceira do Crente Podcast, entre em contato conosco, tá bom? Ô, glória. Nós estamos abertos. Amém. Já que ninguém ligou, eu vou pedir. Mas vai aparecer. Vai aparecer, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Amém. R. Lenz Produtora.